Fala galera, beleza? Vamos começar então esse vídeo nosso. É um vídeo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Vocês estão acostumados aqui a me ver falando só sobre Curitiba, só sobre futebol, sobre o contexto do Curitiba, sobre aquilo que a gente enxerga em campo, o que acontece nos bastidores do Curitiba. Mas em meio à pandemia, não é à toa, né, que me apelidaram como Doc, eu venho atuando na linha de frente também. E tanto eu quanto o Luiz, a gente da Rede Coxa, a gente até por utilidade pública, até por responsabilidade, a gente acha importante que façamos um vídeo um pouco mais voltado para esse assunto da pandemia agora. Mas é claro, é um assunto que a gente vai ser voltado para o futebol. A gente tem que parar para pensar o que a gente mais sente falta na pandemia, né? É claro que é algo muito pessoal, né? Tem muitas coisas que a gente deixou de fazer durante a pandemia. E pensando entre nós, né, conversando entre nós da Rede Coxa, é quase que consenso que o que a gente mais sente falta é ir ao Couto Pereira. A nossa segunda casa. A gente que cresceu, a gente que praticamente toda semana está no Couto Pereira. Não consigo lembrar na minha vida um período tão grande sem aparecer no Couto Pereira, sem vivenciar. E aí não interessa se é jogo grande, se é jogo pequeno, se é jogo de Série A, Série B, se você está numa fase boa para aplaudir, se é uma fase ruim para xingar, para você desabafar. A verdade é que a gente sente uma falta enorme de ir ao Couto. E a pergunta que não quer calar, e a pergunta que me fazem volta e meia por eu estar na linha de frente e por estar fazendo esse trabalho de divulgação nas minhas mídias sociais relacionadas à parte da Covid é: Doc, quando a gente vai voltar para o estádio? E a pergunta fica ainda mais forte quando a gente está em vias de começar a vacinação. E é isso que a gente vai conversar agora. Mas antes, eu vou pedir logo de cara para que você ative o sininho, para que você se inscreva no nosso canal. Se você não é torcedor do Curitiba e está vindo aqui para saber como funciona essa questão da volta ao estádio, ouvindo de um médico, seja bem-vindo. E a gente vai apresentar aqui rapidamente os nossos apoiadores. Não é à toa que a gente está aqui num estúdio maravilhoso, porque a gente tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então a gente vai começar falando da Cine, que é o melhor refrigerante que todos nós curitibanos temos aqui à disposição, muito melhor do que os outros, né? Quem não gosta de Cine realmente é algo difícil de se encontrar na nossa cidade. Agradecer também a WS Tech, que é a parte da informática, né, que nos ajuda no site. A Capaz, que fez esse gramado maravilhoso aqui no estúdio. O Táxi 62, que também faz o transporte nosso para os eventos, né? Eu queria lembrar do Instituto Fica Comigo, que é uma parceria nossa da Rede Coxa com o Instituto para doação, né, de pets, né, de animais de rua. Né? Então, a gente sempre está no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais, mostrando alguns cãezinhos, principalmente, que precisam de adoção. Então, sem mais delongas, vamos tentar responder, tentar dar uma ideia para o torcedor de quando teremos uma previsão da volta ao estádio. A gente não aguenta mais ficar longe, a gente não aguenta mais ver jogos pela televisão com aquele DJ colocando torcida fake. Você fica com ainda mais vontade, mas você vê que não é a mesma coisa. Só dando um parênteses, o Curitiba, jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro, talvez tenha tido as piores atuações da sua história. Muito provavelmente sentindo falta do apoio do torcedor e até mesmo da pressão dos torcedores. Então, a pergunta que todos nós fazemos é: quando nós poderemos voltar à nossa segunda casa? Vamos começar falando sobre o início da vacinação aqui em Curitiba. Provavelmente já vai começar a vacinação ali no Parque Barigui, uma vacinação que é principalmente para os médicos, para os profissionais da área de saúde. Depois a gente vai ter os idosos, profissionais que moram nas instituições de longa permanência, né? E os indígenas. São as pessoas que são ou mais vulneráveis ou são mais expostas. Essas pessoas, é muito importante que elas estejam vacinadas porque elas têm mais chance de complicar, elas têm mais chances de morrer e as pessoas que vão cuidar delas, as pessoas que precisam estar na linha de frente, as pessoas que vão cuidar de quem ainda infelizmente vai complicar, precisa estar saudável. Precisamos ter assistência e assistência de qualidade, como a gente está tendo em Curitiba. Tanto que não faltou vaga para ninguém nas mais diversas situações da Covid-19.
É uma vacinação que precisa ser ampla, e aqui fica meu apelo, para que você convença o máximo de pessoas possível que vá se vacinar. Isso eu falo porque até postei nas minhas redes sociais hoje. A eficácia, a eficiência e a efetividade dessa vacinação é muito mais a quantidade de pessoas que serão vacinados do que a eficácia no estudo da vacina. Então não adianta você ter 95% de eficácia de uma vacina, sendo que você não consegue fazer a vacinação para 30%, 40% de pessoas. Se você tem uma vacina que tem uma eficácia de 50%, 60%, você vai precisar de pelo menos 75% da população vacinada para que a gente tenha efetividade, para que a gente finalmente possa chegar perto daquela vida que nós chamávamos de normal. E aí a gente começa a pensar na volta das torcidas ao estádio. Parece meio óbvio, mas eu preciso falar para vocês, quanto mais rápido a gente se vacinar, quanto maior o número de pessoas vacinadas, mais rápido a gente vai voltar para o estádio. Mais rápido a gente vai voltar para o Couto Pereira ver o Coritiba jogar. Então, não é uma questão apenas de você entender a eficácia in vitro, que a gente chama da vacina. É entender que quanto mais pessoas vacinarem, quanto mais rapidamente a gente alcançar a porcentagem da cobertura vacinal, mais rápido a gente vai voltar àquela vida que a gente estava acostumado anteriormente. Essa vacina ela é feita em 2 doses, então sempre quando a gente contabiliza o número de doses vinda do Ministério da Saúde, a gente sempre vai dividir por 2, porque nunca uma pessoa vai tomar a primeira dose e não vai tomar a segunda. Então se chega ali 80 mil doses, são 40 mil pessoas que serão vacinadas. A nossa Secretaria, tanto Municipal de Saúde como a Secretaria Estadual de Saúde, elas estão bem preparadas, elas têm expertise, elas têm pessoal para fazer uma vacinação rápida e ampla. Agora a gente vai depender basicamente da distribuição das vacinas por parte do governo federal, do Ministério da Saúde. Então a gente precisa pressionar, a gente precisa cobrar a vinda das vacinas por parte do Ministério da Saúde, já que essas esferas locais não têm autonomia para compra, para negociação de vacinas especificamente para cá. Então a gente vai depender exclusivamente do Ministério da Saúde para a quantidade de vacinas que vai chegar. Quanto mais rápido chegar, mais rápido a gente vai voltar àquele normal que a gente se acostumou antes de chegar a pandemia. Bom, isso é em relação à vacinação. Eu estimo que se uma velocidade normal, eu não disse nem rápida, se numa velocidade normal a gente conseguir vacinar primeiro aquele grupo de risco, depois a gente vai vacinar as pessoas com idades um pouco menores, né? Então a gente vai vacinar depois entre 50 e 60, a gente vai ver as pessoas que têm doenças crônicas, e aí depois vai chegar no adulto jovem sem comorbidades, né? As crianças vão ficar de lado nesse primeiro momento, por motivos óbvios, não são carreadores tão fortes como se imaginava e também complicam muito menos. Então, as vacinas precisam ser reservadas para os adultos nesse primeiro momento. Eu imagino que se a gente tiver uma velocidade normal, não digo nem rápida e nem lenta, a gente vai entrar no segundo semestre com uma boa perspectiva. A capacidade do governo estadual de distribuir as vacinas é de 4 milhões de doses no primeiro semestre, até maio. Eu duvido que a gente consiga essa quantidade de vacinas, porque a gente vai competir, entre aspas, com o Brasil inteiro. Mas 4 milhões de 11 milhões, que é a população total, e eu não tirei as crianças, né? É uma quantidade significativa. Então não é o problema local para a gente agilizar o processo. A gente vai depender, repito, da distribuição. Se a distribuição, como eu disse, for normal, eu imagino que no segundo semestre a gente possa imaginar a ter um retorno de torcida nos moldes que a gente enxerga hoje, por exemplo, no futebol americano, na NFL. Eles calculam uma porcentagem da capacidade do estádio e faz uma organização tanto para a entrada quanto para a saída, e sendo um estádio aberto, né, com ventilação, não sendo um ginásio, você consegue espalhar os torcedores nas áreas para que não fique
a menos de 2, 3 metros de distância da outra pessoa. No ambiente aberto, com 2, 3 metros, com uma quantidade diminuta de pessoas dentro do estádio, realmente com o uso de máscara, álcool gel e todos os cuidados, a chance de você transmitir é muito menor do que, por exemplo, num shopping, que é um ambiente fechado, onde circula muita gente, até mesmo no mercado, que muitas vezes você vai no sábado e está bem cheio, bem abarrotado de gente, muito cruzamento de pessoas e não é um ambiente aberto. Então, essa é uma estimativa otimista de no segundo semestre, talvez colocar 20% da capacidade do estádio. Então, o Couto Pereira hoje tem uma capacidade para 40 mil pessoas. A gente estaria falando de 8 mil pessoas bem distribuídas no estádio. Aí teríamos que pensar se fosse sorteio, tempo de sócio, valores mais altos. Aí eu já não sei. Mas se a gente distribuir entre 4 e 8 mil pessoas no espaço que é destinado para 40 mil, se tiver logística, se tiver inteligência e se tiver já um avanço da cobertura vacinal, a gente pode começar a pensar nisso. Estádio lotado, vida como antes, a gente vai ter que vacinar todo mundo e a gente vai ter que ter um período para análise de como foi a resposta disso. Vou dar um exemplo. A gente vacinou 75% dos paranaenses ou 75% dos curitibanos. Vamos ter que esperar pelo menos 1, 2 meses para ver qual é a taxa de pessoas que ainda em Curitiba estão complicando, quantos estão ainda necessitando internamento, quantos estão morrendo, para ver, no final das contas, qual é a real efetividade da vacinação naquele específico local que seria Curitiba ou Paraná. Beleza? Nos cuidados na volta, como eu já disse, serão praticamente iguais àqueles que a gente está acostumado. Né? Vai ser muito difícil você ir num lugar público nos próximos anos sem máscara. Vai ser muito difícil você ir nos próximos anos sem aferição de temperatura, sem álcool gel. Então, igual como era antes, vai ser muito difícil e talvez muito demorado. Mas o retorno gradativo, como a gente já enxerga em alguns lugares dos Estados Unidos, é uma realidade tendo em vista o início da vacinação que está sendo agora nessa quarta-feira, né? Para quem não está vendo o vídeo ao vivo aqui no Instagram, nessa quarta-feira inicia a vacinação. Eu sempre disse, o importante era começar. Agora, beleza, deu start, vamos nos focar em ter consistência e ter constância nessa vacinação. Vamos cobrar muito o governo federal que traga a vacina pra gente, para que logo a gente volte a usufruir da nossa segunda casa. E que para você que não é torcedor do Curitiba, que está aqui vendo para saber mais ou menos uma ideia para voltar pro teu estádio, para que você volte pro estádio, para que você volte para sua segunda casa, porque muitas pessoas não torcem para times. Muitas pessoas vivem esses times. Eu, Luiz Neto e todo mundo da Rede Coxa, a gente respira, a gente vive, a gente faz do Curitiba a nossa vida. E sem poder ir para sua casa é uma vida incompleta. Independente de fase, independente de divisão, eu repito. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Obrigado para quem está aqui ao vivo no Instagram. Vai ficar isso gravado aqui no YouTube. Repito, se você não é inscrito no nosso canal, se você não está vendo pelo YouTube, está vendo pelo Instagram, se inscreve no nosso canal, porque é a força da torcida que faz com que a Rede Coxa fique cada vez maior e mais qualificada para vocês. Tanto que a gente está fazendo algo muito diferenciado. Duvido que você vai encontrar qualquer canal de torcida que está abordando esse tema nesse momento. Nunca pare de se cuidar. Convença alguém de se vacinar, que logo a gente vai voltar para o normal. Se cuidem, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal.